sempre conectado com a gente. Daqui a pouquinho tem mais alô pra vocês, mas agora a gente vai bater um papo especial. Marcelo Júnior, 30 anos de vaquejada no Parque Diógenes da Cunha Lima. Queria que você falasse pra gente aí de como é que foi comemorar essa data tão especial. Pois, Silvinho, nós comemoramos semana passada, né? Fizemos 30 anos de vaquejada no Parque Diógenes da Cunha Lima e eu acho que fez jus já a comemoração, né? Foi uma vaquejada bacana, com quase 900 inscrições, um público bacana. Nós montamos uma estrutura muito a nível do evento, tá certo? Veio vaqueiro de todas as partes do Nordeste e a gente comemorou junto com quem participou, junto com a população de Nova Cruz, junto com a Vaqueirama que se fez presente. Foi uma festa bacana. Eu fiquei muito satisfeito, a gente ficou muito feliz, ainda mais porque Matheus ganhou o X1, né, em casa, arquibancada lotada, o parque lotado, do X1, ele se classificou em 2 colocações, foi campeão por ponto corrido da Sovarne, né? Então, assim, foi um final de semana de muitas emoções, de amigos que voltaram ao Parque de Diógenes da Cunha Lima, e foi uma coisa muito bacana. 30 anos de vaquejada, 30 anos de amizade que as pessoas que frequentam Nova Cruz. Foi Marcelo, uma grande festa. não é fácil, né? 30 anos você fazer uma vaquejada e a cada ano a vaquejada aumentar, né? O que é que você denomina esse sucesso da vaquejada Nova Cruz no Parque Diógenes da Cunha Lima? Silvinho, a gente, desde o início, né? A vaquejada de Nova Cruz começou assim, o Parque Diógenes da Cunha Lima. Eu tive a felicidade de conhecer as pessoas, sempre fiz muita amizade. E eu conheci um diretor de marketing da Brahma, na época, Marcelo Amarante, é o nome dele. E dentro desse contexto, a gente criou, deu ideia a ele apresentou um projeto, ele aprovou o Circuito Brahma de Vaquejada em 1993 para ser em 94. E no Ceará existia o Circuito Verdes Mares, que era apoiado pela Brahma, né? E a gente, junto dentro desse contexto, apresentamos para Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco esse projeto que era o Circuito Brahma. E ele aprovou e a gente fez contato com os amigos, Surubim, Bezerros, aqui no Rio Grande do Norte, Inhaene, Mossoró, várias vaquejadas. E eu não fazia vaquejada do Parque Diógenes da Cunha Lima. Aí Marcelo chegou para mim e disse: rapaz, como é que você vai coordenar um circuito e você não tem uma vaquejada sua? Aí eu combinei com meu pai, com meu irmão, na época, o Rogério, e a gente fez a primeira edição do Parque Diógenes da Cunha Lima, né? O Circuito Brahma foi a primeira etapa do Parque Diógenes da Cunha Lima, foi uma vaquejada no Circuito Brahma em 1994. Então agora completou 30 anos, né? Foi assim que começou. Mas como todo negócio, como todo evento, tem seus altos e baixos, né? A gente já teve grandes anos de vaquejada, a gente já teve a vaquejada em baixa, né? O único ano que a gente não fez foi o ano da pandemia de 2020, que a gente não realizou. Mas em outros anos a gente chegou a fazer 2 vaquejadas por ano, então por isso que a gente comemorou 30 anos. E assim, o que a gente vem ao longo desse tempo, né? A gente não faz nada sozinho. A gente só faz se tiver bons parceiros, grandes parceiros, como a Pitu, um parceiro de 30 anos, né? Como as pessoas que nos ajudam, nossos colaboradores. Aí antigamente era só eu, meu pai e meu irmão, né? E os meninos foram crescendo e hoje já tem uma família inteira nos ajudando, né? A vaquejada não é minha, a vaquejada é da nossa família, a vaquejada de Nova Cruz, a Prefeitura de Nova Cruz sempre nos apoiou, tá certo? Então, assim, é pautado num compartilhamento de pessoas, de ajudantes, de colaboradores, que a gente consegue todos os anos fazer essa grande festa, essa grande vaquejada. Agora, registrando que não é fácil, né? É um evento difícil de se fazer, porque a gente sabe que a gente trabalha o ano inteiro, porque a gente terminou semana passada, essa semana a gente já tem que
para uma vaquejada de um amigo, de um Pagar a visita, pagar né, a Marcelo? visita, e assim vai. Então, o ano inteiro. Mas não é fácil fazer, mas é muito gratificante. Ô Marcelo, para as pessoas que estão em casa, né, entenderem, o Marcelo foi o fundador, então, do Circuito Brahma, né, junto com o seu xará Marcelo, né, e logo em seguida vocês promoveram já a prova, né, na vaquejada de Nova Cruz. E tem também uma coisa que o público também não sabe. Marcelo é o primeiro fundador da transmissão, na verdade não é quando não tinha transmissão, né, Marcelo? Na época era o julgamento tira-teima de boi de TV, né? Então eu queria que você falasse pro pessoal também. É assim, o circuito Brahma de vaquejada, ele existia, o circuito Verdes Mares no Ceará. Que é do Sistema de Comunicação Verde Mares, que tem a TV lá, né? Lá do Ceará. E a Brahma era muito forte do Ceará, então ela apoiava o sistema Verde Mares, existia o circuito Verde Mares, que era, você misturava como se fosse o circuito Brahma. E a gente tinha muita amizade, tem amizade por Fortaleza, e a gente, como a gente frequentava muito lá, né, através dessas parcerias, dessas amizades, eu conheci, como eu disse, o Marcelo Amarante. E Marcelo era o diretor de marketing da Brahma. E eu, como existia já o Ceará, no primeiro ano, em 94, a gente fez para Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Esses 3 primeiros anos. Do primeiro ano, 94, foi dessa forma. Então a gente apresentou o projeto, ele de bate-pronto aprovou, certo? E a gente fez 3 grandes anos. E posteriormente, depois dos 3 anos, do segundo ano a gente juntou com o Ceará, ficou os 4 estados. Depois fizemos um grande campeonato, que foi um grande final que teve. TT ganhou uma picape, eram 5 carros ou 6 carros, eu acho, de premiação. TT ganhou o primeiro lugar, que era uma caminhonete. Marquinhos Elias ganhou um carro também, aqui do Rio Grande do Norte. Então, foi assim uma grande festa, 3 anos de grandes eventos, de grandes vaquejadas. E até que a Brahma enxergou que a vaquejada poderia esse patrocínio, né, que a gente que trazia para a vaquejada, eles levaram para o circuito Brahma Rodeio no Sudeste. Então foi aí que a Brahma inibiu o patrocínio e criou, eu acho que os mais velhos se lembram, do circuito Brahma Rodeio, que começou a sair no Esporte Espetacular e tal, e foi aonde o circuito Brahma deixou de existir. Foi por causa disso. E sobre o Boi TV, que você que foi o fundador dessa tecnologia, que hoje é uma das marcas da vaquejada, né? Foi assim, né? Foi exatamente assim, como vou dizer aqui para vocês. TT, a gente era muito amigo, né? E a gente criava a alternativa para a gente inovar na vaquejada. Quando a gente começou o circuito Brahma em 94, a gente teve a ideia de ajudar os juízes, né? Foi o que aconteceu. No primeira vaquejada, a gente colocou um vídeo, né? Um monitor na cabine do juiz, aonde ele pudesse ver o boi do outro lado. Ele estava a comissão, o palanque da comissão estava de um lado e a gente colocou uma câmera do outro lado e um monitor na cabine, para que quando ele tivesse uma dúvida, né, ele visse automaticamente. Ele tinha um ajudante junto com voltava ele, a fita, né? Tinha um replayzinho que voltava 5 segundos. E o cara tava lá para ajudar ele, né? O juiz. Só que assim, passou a vaquejada inteira, né? E na primeira vaquejada, e o ajudante, lá no final a gente tinha uma comissão que me lembro bem que TT nos ajudava sobre isso. E o ajudante nos disse que durante a vaquejada inteira ele não pediu, o juiz não pediu nenhuma vez o replay de boi. Né? Quer dizer, que a gente colocou para ajudar o juiz, e o juiz estava fazendo corpo, assim, caso fechando os olhos, achando que aquilo era uma besteira, que e desprezou a ação nossa. E aquilo naquela época, né, que não tem tecnologia que é hoje, aquilo era caro, não era barato. Aí a gente teve a ideia, eu conversando com o TT disse, vamos botar isso aqui, vamos. Aí eu tive o apoio do TT e mais de outros vaqueiros e tal, e a gente começou a introduzir, que era o Boi TV, né? Que não é o Boi TV, hoje é Boi TV. Antigamente era o tira-teima. Não existia o juiz, a gente começou assim, o juiz, não tinha um juiz apropriado, era assim, fulano e tal pediu um boi, tem que paga. Aí a gente chamava 3 vaqueiros que estavam lá na vaquejada, ia lá, os 3 vaqueiros e julgavam o boi e davam o resultado.
2-1 era o que o boi valia. Então daí pra frente começou aí, né, na época eu coloquei, tinha uma equipe de filmagem, depois apareceu o Fábio Filmagem também com outra equipe. E assim, aí o Brasil tomou o rumo e todo mundo, várias equipes de filmagem surgiram e depois surgiu o Portal Vaquejada, né? E, enfim, e até hoje esse tira-teima, o Boi de TV hoje, tá certo? A gente tem muita satisfação de ter tido essa ideia, né, lá no passado, que a gente sabe que foram anos em luz na frente que o futebol veio ter o VAR agora, há poucos anos, né? O VAR agora e o vôlei já foi depois da vaquejada, Pois é, então né? assim, a gente teve essa ideia, criou e fica isso marcado aí. A gente fica muito satisfeito com isso. Eu acredito que a vaquejada seja o primeiro esporte que tem a revisão de um julgamento. Eu acredito que sim, porque o vôlei já veio depois, que chama-se a revisão, né? A gente tinha muito aquilo, né, a gente corria na época, a gente se sentia muito injustiçado às vezes, né? E principalmente logo quando foi introduzido a faixa mudou a faixa de 5 metros para a faixa de 10 metros, então existia muita polêmica, né? Porque os cavalos não abriam como abrem hoje, os cavalos só faziam mais passar, então o boi tinha boi que queimava muito, tinha boi que levantava, então antigamente era só na levantada do boi, né? Então quando passou a ter a questão da primeira faixa, que o boi tinha que cair depois da primeira faixa, começou a ter muita polêmica, então o vaqueiro se sentia muito injustiçado, entendeu? Então o objetivo foi esse e a causa foi essa. Ô Marcelo,